Olá, pessoal. É um texto que está sendo circulado na internet que é sobre o psicólogo Albert Biederman. Ele escreveu 7 motivos que fazem com que você estabeleça tortura. Ele baseou esse seu estudo na tortura chinesa, mas não é só a tortura chinesa, qualquer método de tortura que faça uma lavagem cerebral. E está bem próximo do que nós estamos vivendo hoje. Ele baseia em 3 pontos básicos. Esses pontos básicos são a debilidade, né, a dependência e o medo. Fala DDD porque medo em inglês quer dizer dread. Então, são esses 3 pontos. E a debilidade é aquilo que nós estamos vivendo hoje mesmo, com a doença, né? Com a doença do Covid. A dependência é porque todos nós estamos sendo vítimas do Estado. E qual é o Estado que está nos impondo essas restrições? São os governos estaduais e também as prefeituras. O STF nos fez o grande favor de tirar do presidente da República, do nosso presidente legitimamente eleito, a condução da pandemia. E que compete ao governo federal simplesmente o envio de milhões. E que foi dado? Existem tabelas aí, o estado de São Paulo, por exemplo, recebeu 172 bilhões para a pandemia. E outros estados receberam também fortunas, como Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, todos eles. Cada um deles tinha dinheiro de sobra para resolver esse assunto de leitos, para resolver esse assunto de equipar os hospitais, mas não o fizeram. Preferiram usar a corrupção. Isso está sendo investigado. Claro que não são todos, né? A gente, quando estabelece uma ideia, a gente fala numa regra geral, mas existem exceções e ainda bem. Bom, então o que o sistema está pretendendo? O sistema não é um sistema só nosso, é um sistema global, que é a submissão dos povos e das nações. E para ser mais especificamente aqui no Brasil, como somos um país pobre, está sendo feito todo, não é teoria da conspiração, é simplesmente raciocínio e observar. Por exemplo, como é que dá um número de mortes um dia e no dia seguinte esse número de mortes aumenta para 1.000, 1.200, 1.500, inexplicavelmente? Esses números vão ser agora investigados, porque todo mundo fala e todo mundo sabe que muitas vezes se chega no hospital com uma outra comorbidade, como por exemplo um ataque cardíaco, uma doença terminal, enfim, principalmente os mais velhos, isso é dado depois lá, ele contagia com Covid ou não contagia, mas é dado no final como tendo morrido de Covid. Isso está sendo investigado, e isso é muito importante. Essa investigação não é só no Brasil, é uma investigação no mundo inteiro. Mas aqui, tudo que é de ruim acontece aqui, porque infelizmente nós somos sim um país corrupto, um país dos absurdos. Agora, essa técnica consiste do segundo Albert Biederman, essa técnica de controlar uma pessoa e obviamente controlar uma população é você estabelecer o fica em casa, você isola do mundo, você isola de tudo. E depois impor o medo. E aqui o medo está sendo imposto de que forma? O medo está sendo imposto pelas TVs, pelos jornais, que estão recebendo verbas publicitárias e outras ajudas, que se comentam muito, de ONGs esquerdistas, para estabelecer o pavor total. Fora isso, colocar na sua cabeça a culpa. Você é culpado do que está acontecendo, porque você não usa máscara, porque você não fez o distanciamento social, porque você não usa álcool. Então, isso insistentemente na sua cabeça. Aí você recebe essa informação. Se alguma coisa acontecer para você, o culpado é você. Essa culpabilidade é uma forma muito forte de estabelecer um estresse profundo e realmente, como já está provado, não é às vezes a doença que ela aumente por si só, mas é a instabilidade criada por causa da doença. E que instabilidade é essa? A cada momento eles encontram um motivo para cercear sua liberdade, para aniquilar você, para fazer de você um escravo. Eu vou até ler aqui alguma coisa que diz esse artigo na internet. Vou colocar os óculos. O método aponta uma exaustão física, uma exaustão mental, de tal forma que é somado ao estímulo à ansiedade através de uma coação. Trata-se de jogos mentais que desestrutura emocionalmente a vítima,
responsabilizando-a por colocar os entes queridos em risco caso fure o isolamento. O estresse é reforçado pela crise econômica, que ameaça o emprego e a segurança familiar. Está mais claro do que nunca, né? A pressão por causa do dinheiro, a falta de dinheiro leva à fome. A fome leva à violência. A violência leva à desestrutura familiar, leva à desestrutura de um país. Nós precisamos de muita força para ver tudo isso. Eu convido vocês a verem essa postagem, resumidamente, que me foi enviada, foi encaminhada, no meu Instagram, que lá está, e eu vou também colocar este artigo do psicólogo Albert Lindemann, que vai ser, Albert Biderman, eu falei o nome trocado, ele se chama Albert Biderman. Ele estudou muito bem essa tese comportamental, é um especialista no assunto, o artigo dele é muito profundo, eu não poderia falar e nem ler todo o artigo aqui, porque senão essa live ficaria muito longa. Mas é importante que você leia, é importante que você saiba. Isso aí, essa técnica, ela é colocada tanto a nível individual, e o individual com o individual vai se transformando no quê? No coletivo, é o domínio do coletivo. Reaja, temos que reagir.